Começando então, vamos começar oficialmente. Bom dia! Hoje então a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Primeiramente eu vou me apresentar, eu sou Nicole Farage, sou professora e bailarina de dança do ventre. E hoje eu vou trazer um tema que é super importante para nós bailarinas. Eu diria assim que é uma das, faz parte, esse assunto, esse tema faz parte de uma das competências mais importantes que nós bailarinas devemos desenvolver ao longo da construção do nosso conhecimento. E esse tema nada mais é do que a leitura musical, que para mim é a essência da dança do ventre. Então, eu queria saber assim, se isso faz sentido para vocês, se faz sentido falar sobre esse tema, se vocês acham esse tema interessante. As pessoas que vão estar assistindo depois a essa live podem deixar seus comentários aqui embaixo na caixinha de comentários, deixar suas perguntas, que conforme eu for recebendo eu vou respondendo. Pode me mandar mensagem no direct também, eu gosto de saber das dúvidas de vocês, eu gosto de entender quais são os questionamentos e os apontamentos de vocês, gosto de discutir, de trocar ideias. Tudo bem? Seja bem-vinda! Então, estou introduzindo o assunto que nós vamos falar sobre a leitura musical dentro da dança árabe. Então a gente vai ter um pouquinho a gente vai entender um pouquinho das características da música árabe, um pouquinho das características da dança do ventre propriamente, e a gente vai fazer um exercício prático aqui durante a live, tá? Então fica aí que a gente vai ver todas essas coisas ainda hoje. Então vou pedir também para compartilhar com as suas colegas de dança do ventre, com outras pessoas que amam essa arte da dança oriental árabe, para você compartilhar essa live com essas pessoas, né? Se você achar que é um conteúdo interessante, compartilhe com outras pessoas, chame essas pessoas para vir para cá, porque a oportunidade de estar ao vivo aqui comigo é que eu já posso responder agora as perguntas e as dúvidas que forem surgindo durante a live. Depois também eu vou estar respondendo, mas é claro que no momento ali no ao vivo até ajuda a gente a fazer um conteúdo que seja mais relevante para quem está nos assistindo. Então com certeza fica mais dinâmico, né? Mas eu sei que esse horário das 9 e 8 não é um horário que todo mundo consegue estar ao vivo. Então eu tenho essa consciência de que muitas pessoas irão assistir depois e as dúvidas podem surgir depois também. Então eu estarei respondendo assim que possível, certo? Então a gente vai começar falando sobre o que é leitura musical, tá? A leitura musical, eu até fiz aqui todo um roteiro para mim não esquecer de nada, porque gente, esse assunto é tão importante que não posso esquecer de nenhum detalhe. A leitura musical nada mais é do que tornar o som visível. Essa é a frase que para mim mais define, mais resume o que é uma leitura musical. Então é quando a gente torna o som que a orquestra, que a banda, que o músico está produzindo, a gente traduz ele com o nosso corpo e a gente mostra ele em forma de movimento. Ou seja, a gente leva do não tangível para o tangível, né? Do intangível para o tangível, a gente tridimensiona o som. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Então, qualquer dúvida, qualquer momento, vocês podem fazer as perguntas aqui, tá? Então, contextualizando mais ou menos o que é a leitura musical. E aí, quando eu quero falar assim um pouquinho de quando a gente não tem essa leitura musical, pra gente entender, vamos pro lado do que não tem essa leitura musical. Quando a gente não tem essa leitura musical, a nossa dança perde sentido. Porque a dança do ventre ela é totalmente baseada nessa leitura musical. A essência da dança do ventre, eu chamo de dança do ventre raiz,
a raiz da dança do ventre está na leitura musical. Então, essa mágica que muitas vezes quando a gente assiste o show de outras bailarinas ou até a gente mesmo dançando, as pessoas falam pra gente, né? Algumas pessoas, tem alunas que antes de começar a dançar, elas falam assim: ah, eu queria muito aprender, eu quero muito fazer dança do ventre, mas é muito difícil. Aí eu digo: como você sabe que é difícil? Você já tentou dançar? Aí a pessoa diz: não, mas é que eu já vi uma apresentação, eu já vi pessoas dançando e eu vi que é super difícil. Então esse difícil que as pessoas têm, eu cheguei a essa conclusão, que esse difícil que as pessoas enxergam é justamente porque a gente está fazendo a demonstração desses sons em forma de movimento e a pessoa fica: uau, como é que ela acerta todas as batidas, todas as nuances da música, porque por mais que a pessoa seja leiga, ela escuta, no caso, né, a pessoa que está assistindo, ela escuta a música e ela visualiza a pessoa dançando. Então, por mais que ela seja leiga, que ela não estude de música árabe, ela consegue entender se a bailarina está acompanhando ou não. Então, eu acho que é isso que as pessoas acabam ficando com essa ideia de que é difícil. Então, quando a gente não tem essa leitura musical, quando a gente não realiza essa leitura, a dança perde sentido. Não é mais dança do ventre. Né? Então, por isso que eu considero uma das competências mais importantes dentro da competência música, né? Uma das habilidades mais importantes é essa da leitura musical, para realmente dar sentido para a nossa dança. Sejam bem-vindas, quem estiver chegando agora, estamos começando, ainda vai ter exercício prático e tudo mais. Então, estou aqui com o meu roteiro para não deixar nada para trás. Ter uma boa leitura musical, então, significa justamente isso, ser fiel à essência da dança do ventre. É você seguir o que aquela música, seguir a história que aquela música está contando. Então, eu conheço assim, bailarinas que dizem: ah, eu queria muito dançar com uma orquestra e essa orquestra me seguir, enfim. A orquestra vai dar a base para você seguir ela. E aí vocês vão conseguir entrar num contexto ali, quando você entender o que eles esperam que você faça, né? O que a banda, o que a orquestra, enfim, porque para nós aqui no Brasil é uma coisa bem difícil dançar com uma orquestra, né? Mas assim, é cada um ter o seu papel, a banda saber o papel dela e o que é esperado dela, e a bailarina saber o papel dela e o que é esperado dela também. Então, até vou usar uma frase do percussionista Hossam Ramzi, que ele fala que a bailarina é um instrumento da orquestra, ela é o último instrumento da orquestra. E é exatamente isso. Então, a banda está produzindo todo o som lá e a gente está tornando aquilo visível. Então, nós somos o último instrumento, a gente tem que fazer parte dela, a gente tem que se conectar com o que a música está dizendo, certo? Falando então sobre a minha experiência, né? Nada melhor do que dar um exemplo prático. Então, assim, eu danço há mais ou menos 20 anos, eu comecei bem novinha mesmo, assim, a dançar. E há 13 anos que eu danço profissionalmente, que eu dou aulas. Então eu tive um período também onde eu morei nos países árabes, eu fiquei 3 anos morando nos países árabes e dançando por lá, né? E antes de eu ter essa experiência, quando eu dava aulas aqui no Brasil e fazia somente shows aqui no Brasil, eu tinha muito aquela ideia de que boas bailarinas eram aquelas bailarinas assim que faziam coisas inéditas, que faziam movimentos diferentes, que faziam assim, coisas que chamavam realmente a atenção do público, coisas de um nível técnico, vamos dizer assim, mais elevado. Eu tinha muito essa ideia no início e eu me colocava bastante esse desafio, tanto que logo no início ali que eu comecei a me profissionalizar mesmo, que eu comecei a dar aulas mesmo, eu queria fazer queda turca, eu queria fazer tudo que era coisa, né, porque eu achava que era isso que impactava, que trazia uma dança de qualidade. E aí, claro, também tinha consciência que a base era importante, mas não tanto quanto eu tive depois.
E aí, estudando e me preparando para ir trabalhar e morar no exterior, nos países árabes, eu, claro, fui buscando experiência com pessoas que já dançavam lá, brasileiras que já dançavam lá. Comecei a estudar mais e mais as bailarinas árabes, principalmente as libanesas, as egípcias também. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui percebendo que o que eu admirava mais nelas era justamente essa questão da leitura musical. Então, aquela coisa de acertar todas as marcações da música e às vezes tornar visível aquelas nuances da música que nem eu estava percebendo naquele momento. Porque tem algumas bailarinas que têm uma leitura tão boa, que principalmente egípcias, assim, que eu notei bastante isso, que elas tornam um som visível que você não está percebendo. E mesmo assim elas não deixam de tornar visível aquele som que está mais em destaque, que sempre vai ter um som que está mais em destaque, né, em todos os momentos da música. E aí eu comecei a entender esse conceito de menos é mais. Eu sempre acho importante quando você vai dançar em algum lugar, quando você vai fazer um show em algum lugar, seja aqui no Brasil, o país que for, ou propriamente o local que você vai dançar, você avaliar a questão do público. Que público que está te assistindo? Inclusive eu quero fazer um conteúdo falando sobre isso, exclusivamente sobre público e sobre os tipos de show, né? E aí eu comecei a pensar nesse contexto, tipo, o que os árabes esperam de mim? Né? Uma brasileira que está indo dançar a dança deles, que faz parte da cultura deles e do dia a dia deles. O que eles esperam de mim? Então eu comecei a entender, estudando e também praticando, né? Lá na prática eu comecei a entender que menos era mais. Eu já tinha ouvido falar isso, né? Em outros âmbitos da dança, mas com relação a essa parte da musical mesmo, da competência musical, eu fui entendendo que menos é mais. Que é muito mais válido você fazer 3 movimentos na sua dança, 3 movimentos com as suas variações, né? Talvez você utilizar um movimento mais fluido em um certo momento, depois você utilizar um movimento mais acentuado. Se couber na música, você utilizar um movimento vibrado, né? Mais tremido. Eu fui entendendo que é muito mais válido você usar 3 movimentos e as variações dele durante uma música e marcar todas as nuances, né? Marcar todos os detalhes, todos os instrumentos que estão em destaque no momento certo, fazer as finalizações de frase, que isso também é uma sacada bem interessante, tá? Sobre as finalizações de frase, eu não tô falando de ritmo, eu tô falando do sentido que a música dá. Então, às vezes a gente começa uma frase e a gente sente quando essa frase vai acabar por causa da melodia, porque o ritmo continua o mesmo, tá? E aí a gente tem que saber fazer a finalização dessa frase para começar para a próxima. Isso é tema para um outro dia. Mas enfim, saber fazer essas finalizações, as marcações, as nuances do que você dançar 10 movimentos diferentes, se atirar no chão, virar de cabeça para baixo, dar pirueta, né? E não marcar as nuances, não fazer a marcação que é importante dentro da música. Então, assim, esse papel, eu quero que vocês gravem isso. Se tem uma mensagem, take a home message. Se tem uma mensagem que eu quero que vocês levem dessa live o papel da bailarina de dança do ventre é tornar a música visível com os seus movimentos. É isso. Se a música faz A bailarina faz A. Se a música faz Dr, a bailarina faz Dr, tá? Então, isso é fundamental, isso faz parte da essência da dança do ventre, tá bem? Uma outra coisa com relação ao público árabe que era muito interessante, por isso que eu digo que é muito importante a gente estudar o que o nosso público espera de nós, porque é diferente você como bailarina dançar aqui no Brasil, você dançar em países árabes, você dançar nos Estados Unidos,
você fazer um show em um concurso, onde os jurados estão avaliando a tua técnica e as outras competências, e você dançar em um palco ou você fazer um show de entretenimento em um restaurante, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Mas falando especialmente sobre o público árabe, era muito interessante e por isso que eu aprendi muito, porque como a música árabe, obviamente, faz parte da cultura deles, do dia a dia, existem músicas clássicas que a gente dança no show, que eles escutam, sei lá, desde a infância deles. Então eles conhecem essas músicas em todos os seus detalhes. E o que isso influencia? Que eles sabem a próxima batida que vai vir. Eles conhecem exatamente o que vai acontecer a seguir na música. E aí eles ficam na expectativa que você que está dançando vai saber também. Então é muito interessante porque às vezes eles pareciam maestros sentados assim, eles ficavam com o dedinho, sabe? Guiando assim a música e prestando assim, atenção se justamente eu iria acertar aquela marcação, aquela pausa importante que tinha ali na música, que para eles é isso que importa. E claro, toda a questão da interação, da expressividade, também não é pra gente ficar lá todo o tempo, marca, não, tem um coletivo, né? Uma série de competências envolvidas. A bailarina não é só isso, né? A gente tem toda a emoção e expressividade envolvida, mas isso é uma das coisas mais importantes. Então, mais valia eu estar seguindo isso do que simplesmente em um momento que não era propício me atirar no chão e fazer qualquer coisa mirabolante. Então, primeiro a base, depois vem, né, que nem na banda também, na música, primeiro a base, depois o tabla vai fazer os floreios, depois o solista vai fazer a improvisação dele. Então, mas primeiro a base, e a base é essa. Leitura musical, música fez isso, bailarina fez isso, não fez aquilo, tá? É exatamente tornar aquele som visível. E aí talvez pode estar vindo perguntas do tipo, tá, mas e aí a minha dança não fica muito mecânica? Eu não fico toda hora tentando marcar, correr atrás daquela batida e eu acabo ficando com a dança mecânica? A resposta é depende. Depende, porque se você ficar insegura e ficar nervosa tentando correr atrás de batida e som de melodia, som de instrumento, você vai ficar meio neurótica, assim, né? Então vai acabar que isso pode transparecer para o público e pode tornar a dança mecânica assim, não digo que não. Por isso que uma das coisas mais importantes é ouvir. Ouvir 1 milhão de vezes as músicas. Por exemplo, assim, estou montando um repertório para 2021, tá? Eu quero ter um repertório de shows, enfim, não tá tendo muito show aí ao vivo, né, gente? Eu digo presencial. Mas eu vou fazer várias lives e eu quero montar um roteiro pra mim de danças, de coisas que eu quero fazer. E aí você escolhe, sei lá, 1, 2, 3 músicas que você queira e você estuda essas músicas. E escuta 1 milhão de vezes e tenta cantarolar e vai pegando os detalhes. Primeiro tenta escutar só o ritmo. Eu já vou falar das características da música, das camadas da música para vocês entenderem. Escuta 1 milhão de vezes. Eu tinha uma lista, quando eu fui dançar no exterior, eu tinha uma lista de músicas, eu fiz uma pasta, né? Fiz uma pastinha no meu computador e eu colocava essas músicas para tocar e deixava. Mas não era só tocar assim, tipo, tá tocando uma música aí. Não, eu prestava atenção, eu ia contando, eu ia marcando, eu ia gravando na minha cabeça. Tanto que se você me pedir uma música hoje, né, se você me perguntar, sei lá, Setter Rosen, Beethoven Speak, você me perguntar, eu vou começar a cantar ela e vou cantar ela do início ao fim, cantar, né?
daquele jeito, cantarolar a melodia, pelo menos com certeza. Então, começa justamente na questão do ouvido, para daí você conseguir se sentir segura, porque daí você já consegue saber o que vem depois. E eu tô falando isso não só para dançar de improviso, porque nos países árabes a gente dança de forma improvisada, a gente não faz coreografia, mas de você fazer esse preparo mesmo se você for fazer coreografia. Se você for coreografar, você vai ter que fazer esse exercício, porque não tem como coreografar sem escutar várias vezes a música, né? E para dançar de improviso, então, nem se fala, você tem que saber como é que a música termina já. No meio da música, você tem que saber como é que a música termina, né? E aí você vai se organizar aí dentro, como você entra, como você dança, e vai deixando essa dança linear, vai encaixando a expressividade, né? Tem toda aquela questão assim de momentos em que tá tocando mais um solista de instrumento melódico, uma dança mais contida, mais centralizada, né? Mais no eixo, vamos dizer assim. Quando a orquestra toca, que a gente tem aquela sensação que a música cresce, a bailarina tem que crescer, tem que expandir junto com essa música, se deslocar pelo palco, né? Fazer os giros, movimentos de deslocamento. Então tem todos esses detalhes, tá? E agora a gente vai falar propriamente sobre as características. Deixa eu tomar um golinho de água. Sobre as características da música árabe, tá? Então, assim, a música árabe, ela tem praticamente 4 camadas principais. A gente vai ter o ritmo, tá? Esse ritmo, deixa eu só ver se eu não tô perdendo nada aqui. Tá. Esse ritmo, ele marca a base da música. O ritmo, ele é feito pelos instrumentos percussivos. O principal deles é o tabla, tá? Tanto que se for uma banda maior, a gente tem primeiro tabla, segundo tabla, tá? Se é uma banda menor, geralmente tem um tabla só e às vezes nem tem um tabla, às vezes é o tecladista que dá conta de tudo, ele faz melodia, faz ritmo, né? Na verdade, eles têm os ritmos prontos no teclado. Então, esse ritmo, ele vai estar dando o tempo da música. Ele é a nossa base, ele vai estar dando o tempo da música e ele deve ser marcado somente quando ele estiver em destaque. Se o ritmo não estiver em destaque, ele estiver fazendo a função somente de base dele, a gente não vai marcar ele. Ele vai nos ditar o tempo, né? É ele que vai dar base tanto para os músicos quanto para nós, para a gente ter uma noção de tempo que essa música está acontecendo. Mas se ele não está em destaque, ou seja, se ele não está mais alto que os outros instrumentos, a gente não vai ficar marcando ele. E um erro muito comum que acontece, que eu percebo assim, é de bailarinas que são viciadas em percussão, e aí ficam marcando o ritmo da música o tempo todo. E a melodia está acontecendo, a música está crescendo, as coisas estão acontecendo e ela nem tchum. Ela tá lá, dum tac, dum dum tacatá, dum tac, dum dum tacatá. Ela tá lá só no ritmo, tá? E aí acaba que a gente perde essa leitura musical, porque a gente tá tornando a música visível, porque estamos marcando o ritmo, mas não é o que está em destaque naquele momento. Então eu vou mostrar exemplos para vocês, eu separei uma música para mostrar na prática para vocês não terem dúvida disso, tá? Aí a gente tem, e perguntas também podem colocar aqui que eu vou responder, tá? Adoro responder perguntas. Aí a gente tem a melodia, tá? A melodia é o que fica geralmente mais saliente na música. É o que fica em destaque por mais tempo na música. Então, às vezes, o instrumento de percussão que dá o ritmo, ele sobe um pouquinho e fica em destaque. Às vezes, a harmonia, que eu vou falar daqui a pouquinho, se sobrepõe à melodia, mas é raro, não é sempre, tá? Então, assim, ó, melodia é o principal que nós temos que nos focar,
tá? Melodia, o que que é? São aqueles instrumentos, ela é composta por aqueles instrumentos melódicos, como o violino, o alaúde, que é uma espécie de violão, que os músicos dizem que não é que nem um violão, mas pra mim é redondinho, tem cordinhas e se toca assim é um violão, tá? Mas ele faz um som diferente, obviamente, né? Porque é um violão árabe. O canum, que é aquele instrumento de cordas na horizontal. A gente tem as flautas, geralmente a nai é mais comum, mas a gente tem a mismar e tem outras flautas também. E aí cada um desses instrumentos, tem o acordeão também. Cada um desses instrumentos melódicos, eles têm uma característica de som. Alguns têm umas notas mais longas, outros umas notas mais curtas, outros eles não têm espaço entre as notas, é um pouquinho mais direto. Alguns, né, por ter essa característica, sugerem movimentos mais vibrados. Então, a gente tem que ter um estudo prévio das características desses instrumentos melódicos e que movimentos que combinam mais com cada instrumento. E eu vou fazer uma live falando só sobre instrumento, porque eu poderia ficar 1 hora falando só sobre isso, tá? Mas é importante que você saiba. Então, a melodia é feita por esses instrumentos. Quando você escutar um desses instrumentos tocando lá na música, seja solista ou orquestra, que eu vou mostrar pra vocês a diferença, você sabe que é a melodia que está tocando. E a harmonia, ela fica embaixo ali da melodia. Então fica o ritmo, a harmonia e a melodia em cima, tá? Então a harmonia ela não é tão importante para nós. Ela é bem o que diz mesmo, ela é da harmonia ali da música, tá? É um fundinho ali pra música. Às vezes, até se eu encontrar um exemplo em um outro momento, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Às vezes a harmonia se sobrepõe um pouquinho à melodia, tá? Mas não é sempre. Então, foca na melodia e vai, tá? Mas aí, claro, né? Como eu falei antes, se um instrumento percussivo entrar em destaque, um tabla entrar em destaque, ou de repente, sei lá, um snooze que está marcando um tec, tec, tec ali, aí claro que você vai respeitar o que está em destaque, tá? Vamos ver aqui. Aí já falei então sobre o erro comum de seguir somente o ritmo, somente percussão. Então assim, ó, se você é fanática por percussão e quer seguir sempre a batida da percussão, vai dançar só lutar, tá? Numa música clássica você tem que salientar o que está em destaque. Seja o ritmo, mas principalmente a questão da melodia. As características, sim, quase que eu esqueço, com relação ainda à música, as características da música. Toda música árabe tem uma característica de pergunta e resposta, tá? Essa pergunta e resposta, às vezes, o solista faz a pergunta e a orquestra responde. Às vezes, a orquestra faz a pergunta e o solista responde. E às vezes, um instrumento solista faz a pergunta e outro instrumento solista faz a resposta, tá? Então, geralmente, é isso que vai acontecer. Então, a gente sabe que não vai fugir muito disso, tá? Que vai ter a pergunta e vai ter a resposta, e geralmente ela é repetida umas 4 vezes, tá? Essa pergunta e essa resposta. Então, assim, você tem um guia daí, porque você escutou a pergunta, mesmo se você estiver dançando uma música de improviso, você escutou a pergunta e você sabe que vai ter a resposta. Aí, escutei a primeira vez, é que nem quando acontece no solo tábua, né? Tem o solo os solos mais difíceis, eles se repetem 2 vezes. Aí depois tem o de 4 vezes, tem uns que daí eu já considero que é meio chatinho, que é de 8 vezes, porque daí 8 vezes repetindo a mesma coisa, haja criatividade para achar um movimento diferente ali para marcar, né? Geralmente é assim, 4 vezes. Aí na primeira você escutou, você sabe que na segunda vai ter de novo essa pergunta e essa resposta, né? Pelo menos 2 vezes vai ter. Então, isso já serve de guia. E eu vou mostrar para vocês o que é pergunta e resposta, tá?
E aí tem essa questão que eu falei, né? Que quando o solista toca, falei anteriormente, vou repetir porque isso é importante. Que momento que eu fico no lugar e que momento que eu saio não, né? Que eu expando a minha dança. Solista tá tocando, né? Tá só aquele instrumento, tá escutando um instrumento lá, dança mais centralizada. Ou se é um show de entretenimento que tem mesas ao redor, por exemplo, em restaurantes, você fica num lugar. Aí quando expandiu a música, no caso, eu não cheguei a dançar com orquestra, no máximo tinham 4 músicos. Onde eu dancei, acho que foi no Marrocos, tinham 4 músicos. Aí aumenta o número de instrumentos, a gente tem aquela sensação de que a música está expandindo, ela tipo cresce assim, né? Aí a gente vai no instinto, né? Aí você cresce junto com ela, você gira, você se desloca, você abre, você faz, né, uma coisa realmente para desabrochar ali, para abrir um pouquinho mais a dança, tá? E aí, sobre as características da dança, então, eu já falei, né? A dança árabe tem esse foco na leitura musical, esse foco de traduzir nitidamente o que a música está destacando em forma de movimento, tá? Então, nós vamos fazer um exercício prático para a gente conseguir visualizar isso. Eu escolhi uma música assim bem simples, tá? Simples, né? Uma música da Kaltum, mas ela é regravada pelo maestro Mário Quilles, que é argentino. Só que eu acho que ela tá bem fácil assim da gente conseguir entender esses elementos que eu falei pra vocês, e é uma música que eu gostava de estudar até antes de viajar, justamente por isso. Engraçado, eu nunca dancei ela lá fora. Nunca dancei essa música lá fora, mas ela é muito interessante de estudar, tá? Então a gente já vai ver ela. Deixa eu ver se entrou tudo. Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Ficaram com dúvida em algum ponto que eu comentei? Senão eu vou seguir, tá? Então vamos colocar aqui a música pra gente ouvir. Primeiro a gente vai ouvir e eu vou falar algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Espero que dê pra escutar bem direitinho aí. Vou botar bem alto. Colocar vocês mais pra cá. Vou deixar bem no comecinho aqui. Então aqui tem um taco assim, né? Tá fazendo isso no teclado. E aí entra a música. Orquestra. Solista. Orquestra tá fazendo a pergunta, solista tá fazendo a resposta. Solista. Aqui tem um detalhe importante. Lembra que eu falei que em alguns momentos, espero que vocês estejam escutando bem, qualquer coisa escrevam ali pra mim. Lembra que eu falei que na pergunta e resposta, que é característica da música árabe, às vezes o solista pergunta e a orquestra responde, às vezes a orquestra pergunta e o solista responde, às vezes solista 1 pergunta, solista 2 responde. Instrumentos diferentes. E aqui acontece isso. Ai, que bom, Lu. Ótimo. Ó. Vamos de novo. Orquestra perguntando, solista. Orquestra. Estão vendo a pergunta e resposta? Agora muda. Solista pergunta, solista 2 responde. Orquestra respondeu. Orquestra. Solista.
finalizou a frase. Solista, que é um kanun. Orquestra respondendo. Orquestra. Aí agora já deu para entender, né? Pergunta, resposta. Às vezes um, às vezes outro. Às vezes a orquestra responde só com uma respostinha curta. Tipo, é um sim. Né? Então, tem respostas assim mais elaboradas, mais longas. E tem umas respostas tipo paran, né? Uma resposta mais sutil, mas não deixa de ser uma resposta. E também respostas, pergunta de solista 1, resposta de solista 2. E a outra coisa que eu quero que vocês percebam agora é a questão da expansão, que eu falei, e a questão de ficar mais contido. Ó. Sente comigo aqui. Então, ali nessa pergunta e resposta de 2 solistas, e daqui a pouco entra a orquestra. Não dá essa sensação? E aí, diminui. Cresce, 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 cresce. Diminui? Parece maluco aqui, né? É que assim, ó, a dúvida que a gente tem, a música responde pra gente. É você seguir um instinto. Depois que você tem um conhecimento básico, você segue um instinto, né? Se você prestar atenção com o ouvido de uma bailarina, você consegue entender essas diferenças. Então assim, ó, solista tá tocando, é uma coisinha mais ali, né? Uma coisa mais marcada, mais centralizada. A orquestra expande, dá vontade, a gente sente um instinto, uma vontade de expandir, tá? Então agora eu quero que a gente faça um exercício. Eu não vou ver vocês, né? Vocês vão me ver, mas eu sei que vocês vão fazer, bem bonitinhas. Quero que a gente faça um exercício que a gente vai fazer primeiro com o dedinho, tá? A gente vai, se você já quiser fazer com a mão, faça, tá? A gente vai fazer um movimento pra cima, quando uma nota, acompanhando uma nota, e quando trocou de nota a gente vai descer. Então a gente faz pra cima e desce, pra cima e desce. A gente vai seguindo o comprimento dessa nota. Então, sabe quando a gente... até no computador, quando a gente coloca alguma música, tem alguns programas ou até alguns rádios que tem, que ficam nos risquinhos, né, do acompanhamento da onda sonora, do agudo e do grave e tal. Então é como se a gente fizesse isso, tá? E quando a gente escuta por mais tempo aquela nota, significa que ela é mais longa. Quando a gente escuta ela mais curta, trocou e já é mais baixinho. Então a gente vai acompanhando isso para a gente conseguir perceber, começar a transferir o que a gente está ouvindo para um movimento do nosso corpo, tá? Que não necessariamente precisa começar no quadril para a gente estudar, tá? Eu fiz um stories essa semana que eu tava fazendo justamente com essa música que eu vou usar esse exercício, tá? Então vamos lá. Vamos fazer juntas um pouquinho. Concentre.
Aí, agora a música já muda totalmente. Então, dá pra entender, né? Você consegue entender, por mais que às vezes você não consiga pegar todos os detalhes, porque às vezes a pergunta e a resposta ali é muito rápida. Mas conforme você vai praticando esse tipo de exercício, até mesmo com o seu quadril, né, que é o foco da nossa dança, a gente tem também movimentos de braço, né? Então eu quero que a gente faça um pouquinho agora aqui com esses braços, tá? Vamos tentar soltar assim um pouquinho de braços assim pra gente pegar esses detalhes da música, tá? Vou colocar de novo, vou dançar sentada hoje, gente. Mas é porque isso é importante. Antes de sair por aí dançando qualquer coisa, a gente começa dançando sentada, a gente começa prestando atenção, ouvindo a música, e aí depois a gente vai colocar nosso quadrilzinho aí pra energizar esse negócio, tá? Então, vamos lá. Aqui é um solista, né? Fazendo um cacassinho. Eu fiz vídeo falando sobre cacassinho também. Vamos no bracinho. Vou botar mais longe. Ouve a música. Não me imita. Ouve a música e faz o que você sente. Expande. Agora entra quadril, né? Não tem jeito. A música deu uma aceleradinha, então, mesmo assim, né? Deixando bem claro que isso é um exercício, eu não dançaria esse pedaço só de braço, tá? Mas eu quis que a gente fizesse esse movimento mais de membro superior, porque eu acredito que o membro superior a gente tem mais facilidade, né? Quando a gente vai desenhar, a gente tem mais precisão com as nossas mãos, com o nosso membro superior. Então a gente consegue acertar mais essa questão das notas. Então isso é para estudo, tá? Você coloca uma música, você escuta ela e aí depois você vai tentando fazer. Faz a canetinha com o dedo, faz o movimento que faz sentido para você. Se em algum momento teve um vibrado, você quiser fazer assim com a mão, tá? Essa sugestão de exercício é para você ir seguindo e percebendo o que acontece de destaque dentro dessa música que a gente tem que traduzir em movimento. Então, assim, eu acho esse exercício bem legal. Não sei se fez sentido para vocês. O que vocês acharam? Gostaram do exercício? Depois que vocês fizerem com os braços, tá? Então, por exemplo, assim, ó, tema de casa. Vocês vão escolher uma música, eu posso até colocar o nome dessa música aqui depois para vocês procurarem. Eu não sei se tem essa música gravada, tá? Que eu acho que eu achei lá no YouTube na época, que foi para um show. E vocês escolhem uma música, que bom, obrigada. Vocês escolhem uma música e vocês façam o estudo dessa música. Primeiro ouvir, escute toda ela, procure identificar solista e orquestra, de preferência uma música clássica, tá? Para você ouvir essas diferenças. Às vezes em músicas mais modernas, assim, a gente também, elas são mais fáceis até de estudar. Mas se você quiser perceber mesmo essas coisas, esses elementos, faça isso, tá?
escuta a música uma vez, procura identificar pergunta e resposta, qual é o ritmo que tá tocando. Eu não digo assim, ó, de saber decorar, nossa, tem bailarina que diz, que ritmo é esse? Ela sai correndo, esse é a banda, esse é o Said. Tudo bem, isso é importante a gente saber também, né? É um conhecimento assim que é importante a gente ter, mas não é um conhecimento que faz toda a diferença. Agora você saber o tempo, você conseguir escutar, isso sim. Identificar o que é ritmo, o que é harmonia, o que é melodia, esses são os três principais. Depois a gente tem o lasma, que eu fiquei de falar, que é o quarto elemento, que ele é um som produzido pela orquestra por vários instrumentos. São frasezinhas assim que ficam entre as frases principais, os versos e os refrões, tá? Mas eles também não são tão assim, né? E aí você identificar essas camadas, ritmo, harmonia e a melodia. Depois você fazer o exercício com o dedinho, com a mão, girando, como você quiser, com os braços, enfim, tá? Pra você ir sentindo que tá destacando e daí você transfere pra cá. O poder da bailarina de dança oriental árabe, tá? Aí a mesma coisa, o que eu faria a seguir ali desse exercício? Escolha um movimento, por exemplo, um 8 maia, né? Um 8 para baixo, movimento aqui. Escolha esse movimento e vou fazendo. Acompanho uma nota, trocou de nota, troco. E troco, e troco. Isso vai ditando a minha velocidade do movimento também, tá? Então é a melodia que vai ditar a minha velocidade. Quanto mais longa for a nota, mais eu vou demorar para chegar lá na direita, né? E se forem notas rápidas, eu vou chegar mais rápido na direita e na esquerda. Então vai colocando um movimento aí que você já sabe, que você já tem domínio sobre ele, né? Dependendo do nível técnico que você tem, ou misturando até dois movimentos e vai trabalhando. Pergunta, resposta, expande, mais centralizada. Tudo isso que eu comentei com vocês. Então, gente, para concluir a nossa live de hoje, primeiro eu quero dizer que assim, eu estou num propósito para fechar meu ano de 2020 bem bacana, de fazer lives toda terça e quinta às 9 e 8 da manhã. Tá? Estou firme neste propósito. Era para mim ter feito ontem uma, mas faltou luz e internet na minha casa. E aí eu não consegui. Então assim, estou firme nesse propósito, hoje já teve, né? E aí então a próxima live a gente vai fazer na terça-feira, se Deus quiser, às 9 e 8 também. Todo dia eu vou trazer um tema diferente, inclusive por isso que é muito importante que vocês comentem aqui, mesmo quem assistiu depois, comente, pode sugerir temas, assuntos que vocês gostariam de saber mais, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, porque a minha intenção é realmente compartilhar e contribuir, porque durante esses 13 anos eu agreguei muito conhecimento, assim, muito conhecimento e também no período que eu fiquei dançando nos países árabes, e eu tô compilando isso e tô compartilhando com vocês. Então, assim, é um conhecimento de anos que não foi construído da noite pro dia, e eu estou aqui de coração aberto para compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês também compartilhem com outras pessoas, que divulguem esses conteúdos para as pessoas que vocês também gostariam que estivessem vendo, e que vocês estejam comigo quando puderem, tá? Eu sei que esse horário das 9 não é horário que todo mundo consegue, mas pode assistir depois e comentar, que eu vou ficar bem feliz também me mandando mensagem, fica super à vontade, tá? Então, assim, eu acho que esse tema, assim, foi muito válido trazer aqui para vocês. Eu quis começar por isso. Eu já tenho falado, então eu fiz conteúdos falando sobre Takassim, sobre queda turca, né, sobre o uso de salto alto na dança do ventre, enfim, já tem vários conteúdos ali rolando no meu canal do YouTube e também no Instagram. Mas toda hora eu vou estar trazendo alguma coisa nova, eu vou estar trazendo alguns pontos importantes para a gente refletir sobre essas competências que fazem parte da construção do conhecimento da nossa bailarina.
E eu acredito que desenvolver essa habilidade de uma boa leitura musical é fundamental e é como eu falei anteriormente, para concluir, a essência da nossa dança, a essência da dança do ventre. E uma bailarina que tem uma boa leitura musical é uma bailarina que dança de acordo com a dança do ventre raiz. Nós temos a base da dança do ventre, nós temos um código da dança do ventre, que é como, vamos fazer uma analogia aqui com a escrita. A escrita é um código que faz com que a gente se comunique, ok? Os movimentos básicos da dança do ventre são um código que qualquer bailarina, a gente não precisa nem falar a mesma língua. Se eu chegar aqui na frente de uma bailarina egípcia, e eu não falo árabe egípcio, eu chego na frente dela e faço um 8 mai, ela vai saber que é um 8 mai. Então nós temos um código, nós temos uma linguagem em comum e a gente não pode abrir mão desse código. E uma das coisas mais importantes que não podem se perder, independente do que a gente faça, se a gente quiser dançar em cima do tábua, se a gente quiser botar um candelabro na cabeça, o que a gente quiser fazer de diferente para acrescentar no nosso show, ótimo, desde que a gente não perca a base. Desde que a gente não perca a essência, que é traduzir o som em movimento. Mostrar para as pessoas visivelmente aquilo que a música está contando, a história que a música está contando. Certo? Essa é a mensagem que eu quero que vocês levem. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, a Lu falou. De como eu leria ele? Claro, posso sim. Posso sim. A Lu pediu, olha só. A Lu pediu, vou até botar um cintinho aqui, que sem cinto não dá. A Lu pediu pra que eu dançasse esse pedacinho, pra mostrar pra vocês como que eu leria ele, tá? Vocês mandam e eu obedeço. Vou tirar essa palhinha daqui. Vamos lá. Tá meio apertadinho aqui, tá? Mas já dá pra ter uma boa ideia. Vou fazer movimentos bem simples, tá? Vou botar bem pertinho. Aqui a dança expande, eu não tenho muito espaço. Diminui de novo. Cresce, tá? Já dá pra ter mais ou menos uma ideia. Então, assim, a gente faz os movimentos mais centralizados aqui, tá? Aqui a música expande, né? Então, a gente tá dançando, geralmente iria estar fazendo deslocamentos, porque é uma música mais aberta nesse momento. E aí, quando entrou o solista, eu faço mais marcadinho, ó, só com 8 mai. Agora eu vou trocar com 8 egípcio, ó. Camelo. Abrir. Direito. Né? Voltei pro lugarzinho.
assim, claro, a gente pode utilizar mais movimentos, fazer movimentos diferentes, não repeti-los, mas enfim, vocês viram que só com alguns movimentos bem simples a gente consegue demonstrar aquilo que a música está querendo dizer. Vamos ver. Ai, querida. Obrigada, Lu. Totalmente de improviso. Até vou mostrar pra vocês por que eu não quis já sair dançando de cara. Ó. Eu andei machucando o meu quadril. Não foi dançando, tá? Machuquei o meu quadril, que eu tô com um probleminha na lombar. Enfim, são anos de dança, né, gente? Eu passei 3 anos da minha vida dançando todo santo dia de salto, né? Então, claro, a gente acaba sentindo. Hoje já a minha rotina de vida é diferente, então a gente acaba sentindo, acabei machucando a minha lombar no dia a dia, mas claro, né, tem uma sobrecarga do tempo aí. Então, por isso eu não quis fazer exercícios de quadril logo de cara, até porque eu acho importante que a gente faça muito esse exercício dos braços para depois a gente transferir para o quadril. Mas como a Lu pediu, vocês pedem e eu faço, tá? Então, espero que tenham gostado aí, tá bem? Muito obrigada para quem ficou aqui comigo, quem estiver assistindo depois, compartilha, curte, escreve para mim aqui nos comentários dúvidas, apontamentos que vocês quiserem, tá? Um super beijo e terça que vem às 9h08, se Deus quiser, estaremos aqui. Certo? Salam!